Pessoal, no nosso encontro síncrono, nós começamos a fazer uma aplicação de movimento bidimensional. A rigor mesmo, nós estávamos tentando obter informações ou parâmetros, ou formas de calcular alguns parâmetros do movimento de projéteis. O que nós fizemos, só para relembrarmos, foi a partir da equação vetorial da posição no movimento bidimensional, e chegamos então na equação que de fato descreve a trajetória dessa partícula. Nós demonstramos então que a equação de fato da trajetória da partícula é uma equação de segundo grau, como já esperávamos, e portanto a partir dessa equação nós conseguimos obter alguns outros resultados. Pessoal, se eu tenho a equação que de fato descreve a minha trajetória, e mais, se essa equação é uma parábola, eu posso obter a altura máxima utilizando então a força do cálculo diferencial a nosso favor aqui. Se eu tenho que a trajetória é uma parábola e eu quero a altura máxima, efetivamente o que eu quero são as coordenadas do ponto máximo dessa parábola. Existem técnicas para fazer isso, vocês já conhecem essas técnicas do curso de cálculo diferencial. A rigor mesmo, o que temos que fazer é literalmente derivar essa função e igualar a zero. Essa é a técnica que vocês utilizam frequentemente no cálculo diferencial para avaliar os pontos extremos de uma função, ou para encontrar os pontos extremos de uma função. Então, a rigor mesmo, o que nós devemos fazer é derivar essa função com respeito a x e igualar a zero. Portanto, nós teremos o seguinte: a derivada dessa função com relação a x, nós teremos então que a tangente de θ, que é uma constante em relação a x, menos 2gx dividido então por 2v de zero ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso então igual a zero. Podemos então cortar esse 2 e efetivamente isolar o x, de tal maneira que nós teremos x igual tangente de θ vezes v de zero ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, dividido então por g. Pessoal, só para dar uma enxugada nessa equação, nós podemos ainda escrever a tangente como seno de θ sobre cosseno de θ. E nós continuamos aqui então com v de zero ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ sobre g. De tal maneira que esse cosseno ao quadrado pode cortar com outro cosseno. E aí, dessa forma, nós teremos então que x igual a v de zero ao quadrado seno de θ cosseno de θ sobre g. Pessoal, isso aqui ainda, obviamente, não é a altura máxima, mas é certo que esse daqui é o x do vértice daquela parábola. Vamos chamar isso aqui então de xv para identificar como sendo a coordenada x do vértice, ou associada então com o y do vértice, que a rigor mesmo é a altura máxima. Para encontrarmos a altura máxima, basta agora então, como nós já temos a coordenada x correspondente ao y máximo ou ao y do vértice, basta substituir o x na função original e obter então o y do vértice, que é efetivamente a altura máxima. Fazendo isso, nós temos então que o y do vértice será a tangente de θ vezes x. O x agora então vai ser v de zero ao quadrado vezes seno de θ cosseno de θ, tudo isso sobre g, menos g dividido por 2v de zero ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. No entanto, x é esse termo aqui. Então, nós teremos v de zero à quarta seno ao quadrado
de θ cosseno ao quadrado de θ sobre g ao quadrado. Bom, enxugando um pouco essa equação, tangente de θ é seno sobre o cosseno, de tal forma que isso aqui então vai me dar v de 0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre g. Podemos cortar g com g, cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado, o v de 0 ao quadrado com esse v de 0 aqui, que vai ficar v de 0 ao quadrado. E finalmente então nós teremos v de 0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Pessoal, fazendo o mínimo múltiplo comum, nós teremos então o y do vértice, será dado, bom, posso multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, de tal maneira que isso aqui vai me dar v de 0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Bom, essa equação, então, é a equação que calcula o y do vértice, que é referente, obviamente, ao x do vértice. E, a rigor mesmo, do ponto de vista físico, na interpretação física, o y do vértice é literalmente a altura máxima no meu problema. Bom, basta que eu conheça então alguns parâmetros referentes ao movimento, os parâmetros iniciais, claro, que no caso seria a velocidade inicial, o módulo dessa velocidade, o θ, que é o ângulo de inclinação da velocidade inicial, e a aceleração da gravidade, que obviamente nós já conhecemos. E com esses parâmetros é possível então calcular o y do vértice, ou a altura máxima. Pessoal, para calcularmos o alcance, trivialmente nós fazemos isso, porque nós já conhecemos o x do vértice, nós conhecemos aqui no caso o x referente à altura máxima, e aí fica claro para vocês, de um modo bastante óbvio, que o alcance é 2 vezes o dobro desse resultado, de tal forma então que vamos chamar de XAL para fazer referência ao alcance. Nós teremos que é 2 vezes 0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, tudo isso dividido por g. Pessoal, só para enxugar um pouco mais esse resultado, eu imagino que vocês devem saber que seno de θ mais θ é igual seno de θ cosseno de θ mais seno de θ cosseno de θ. Ou seja, a rigor o que eu estou te dizendo é que seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. Posso trocar então aqui 2 seno θ cosseno θ por seno de 2θ, de tal maneira que essa equação fica um pouco mais enxuta. Ou seja, então nós teremos v de 0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por g. Bom, e aí tranquilamente nós obtemos aí uma equação para o cálculo do alcance, de novo em termos de parâmetros bastante razoáveis, que são os parâmetros iniciais do meu movimento, que é a velocidade inicial, o ângulo de inclinação dessa velocidade e a aceleração da gravidade. Pessoal, um outro resultado ainda interessante que nós podemos obter da equação do alcance seria qual que é o ângulo referente ao alcance máximo, ou como que eu teria que ajustar a minha velocidade inicial para que eu tenha um alcance máximo. Bom, agora eu posso olhar para essa equação da seguinte maneira, como o alcance dependendo da variável θ. E da mesma maneira, como eu quero um parâmetro máximo referente a essa equação, basta eu utilizar novamente as ideias do cálculo diferencial. Ou seja, a rigor, basta eu derivar o x, que me dá o alcance em termos de θ, e igualar a zero e tentar obter o θ nessa condição. Bom, fazendo essa conta, então, nós temos que a derivada do x, que dá o alcance em relação a θ, vai ser, então, v de 0 ao quadrado sobre g. A derivada do seno é o cosseno de 2θ. Derivando aqui, então, o argumento do seno, obviamente, nós teremos aqui
usando a regra da cadeia, com 2. Bom, como eu disse, tudo isso tem que ser igual a 0. Pessoal, obviamente, a única possibilidade desse produto ser igual a 0 é que o cosseno seja 0. Ou seja, isso aqui então implica que cosseno de 2θ tem que ser exatamente igual a 0. Mas é óbvio que está claro aqui que o que nos interessa é o menor ângulo positivo, que corresponde aqui então ao alcance máximo. Ou seja, a solução dessa equação trigonométrica é 2θ igual a 90 graus. Ou seja, ainda θ igual a 90 graus, dividir por 2, ou θ igual a 45 graus. Bom, isso aqui é um resultado realmente interessante, porque isso aqui nos diz que a maneira de se obter o alcance máximo no lançamento de um projétil, com a dada velocidade, obviamente, é ajustando esse projétil com a velocidade inicial sob um ângulo de 45 graus com a horizontal. Pessoal, uma outra aplicação extremamente importante de movimento bidimensional são os movimentos circulares. A nossa ideia aqui é revisitar aquilo que vocês já conhecem de movimento circular, ou seja, o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Revisitar esses dois tipos de movimento do ponto de vista do cálculo diferencial, ou seja, os parâmetros que nós obteremos aqui, é certo que são conhecidos de vocês, porém faremos isso utilizando uma linguagem um pouco mais poderosa. Bom, então nós temos aqui uma trajetória circular, obviamente porque eu estou no movimento circular agora, e eu estou identificando aqui dois pontos, de tal maneira que eu posso considerar, por exemplo, eventualmente esse ponto como ponto inicial e aqui como ponto final. A rigor mesmo, o que nós fazemos agora é identificar esses pontos com um vetor de posição. Então agora nós temos um vetor que eu vou chamar de RI, que identifica a posição inicial, e teremos também um vetor que eu vou chamar de RF, que identifica ou localiza a posição final. Pessoal, uma coisa que nós podemos definir aqui de início é a velocidade vetorial no caso do movimento circular. A rigor, essa velocidade não difere em absolutamente nada da velocidade vetorial que nós já havíamos definido. A grande questão aqui é que nós podemos escrevê-la em termos de outros parâmetros. Esses outros parâmetros são exclusivos, ou associados exclusivamente com o movimento circular, da seguinte maneira. Bom, vocês já devem estar mais ou menos acostumados com essa ideia, que se eu tenho um móvel que se desloca de uma posição inicial para uma posição final, vetorialmente então, nós temos um vetor aqui que dá o deslocamento, ou deslocamento vetorial desse móvel. Bom, do ponto de vista diferencial, e eu já vou trabalhar dessa maneira, porque a transição com um pouco mais de cuidado do caso não diferencial para o caso diferencial, nós já fizemos isso mais de uma vez. Então, a minha ideia aqui é efetivamente definir a velocidade vetorial instantânea diretamente. Então, eu posso, claro que a minha figura está exagerada, mas esse vetor de deslocamento, ele eventualmente pode ser um vetor ΔR, que seria um RF menos um RI, mas eu já vou identificá-lo com um vetor diferencial, que eu vou chamá-lo de DR. Ou seja, pessoal, eu estou supondo um transcorrer de tempo absolutamente pequeno, ou infinitesimal, entre o vetor RI e o vetor RF. Pessoal, vocês devem concordar comigo que esse vetor de deslocamento infinitesimal DR, ele compreende também um ângulo infinitesimal, que eu vou chamar de dθ. Esses parâmetros de ângulos, eles são extremamente importantes nos movimentos circulares, e é através desses parâmetros que as nossas definições, por exemplo, de velocidade, ficam um pouco mais completas, ou mais aplicadas, ou mais específicas para os casos de movimento circular. Pessoal, definindo então o que eu chamo de velocidade vetorial instantânea no movimento circular,
A rigor, então, isso vai ser dr sobre dt. Pessoal, vou definir aqui agora duas outras direções, além das direções do eixo x e y, mais duas outras que são extremamente convenientes para que as equações que nós construiremos aqui fiquem absolutamente mais enxutas. Essas direções serão basicamente a direção radial, que vai ser identificada então por um vetor unitário que eu vou chamar de r-chapéu, e a direção tangente à trajetória circular, que eu vou chamar de direção θ-chapéu. Bom, claro que aqui nós temos um ângulo de 90 graus entre essas duas direções. Bom, tem que ficar claro para vocês que essas direções estão associadas aí com um novo sistema de coordenadas. O que eu estou criando a rigor é um sistema de coordenadas adicional que dá a direção tangente à trajetória e que dá também a direção radial dessa trajetória. De tal maneira, pessoal, que eu posso escrever essas equações de um jeito absolutamente mais conveniente. Dessa forma, pessoal, a equação da velocidade ela pode ser reescrita da seguinte maneira. dr, claramente, especialmente se eu tivesse feito a minha figura com um pouco mais de rigor, mas ela está exagerada para ficar mais clara, mas o vetor dr ele é claramente um vetor tangente a essa trajetória circular, de forma que, portanto, ele está na direção de θ, e eu poderia escrevê-lo como módulo de dr na direção do vetor unitário θ. E aqui embaixo continua o dt. Bom, feito isso, pessoal, nós precisamos aqui observar agora a relação entre alguns parâmetros. Eu poderia relacionar, então, o meu vetor que dá a posição com o ângulo dθ e também com o vetor de deslocamento dr. Você precisa lembrar aqui agora que o setor de uma circunferência ele tem um comprimento aqui de arco, que em geral vamos chamar de L. Ele tem também esse arco que limita um certo ângulo, que vamos chamar de θ. E o raio, obviamente, desse setor, que é dado por R. É possível relacionar esses três parâmetros da seguinte maneira. O θ ele pode ser escrito como sendo L dividido por R. Bom, a rigor, essa é a maneira de escrever um ângulo em radianos. Bom, olhando então para essa definição, nós podemos relacionar esses três parâmetros aqui da seguinte maneira. O meu dr pode se relacionar com dθ e com R da seguinte maneira. O R, pessoal, no caso que eu vou introduzir aqui, é efetivamente o módulo do vetor de deslocamento ali. Ou seja, eu posso escrever então que aquele ângulo infinitesimal ali pode ser escrito em termos de dr dividido por R. Pessoal, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é na seguinte situação. Alguém poderia questionar, professor, mas essa equação ela é válida para um setor de circunferência, e aquilo ali que você está vendo não é um setor de uma circunferência. Esses três vetores não definem um setor de circunferência, a rigor mesmo que eles definem é um triângulo. Pessoal, mas o que eu estou fazendo aqui é literalmente uma aproximação, mas uma aproximação absurdamente boa. Por quê? Eu estou supondo que esse lado do triângulo correspondente ao vetor dr é infinitamente pequeno, é suficientemente pequeno a ponto de se confundir com um arco. Para mim é absolutamente indiferente se esse vetor é um arco ou é uma linha reta, porque eu estou literalmente lidando com um vetor infinitamente pequeno, de tal maneira que eu poderia de fato sim usar como uma aproximação absolutamente boa a equação que se aplica ao setor de uma circunferência, no caso para um triângulo com a base absurdamente pequena. Bom, usando essa equação aqui, nós temos então que V é igual. O meu dr agora vai ser R dθ na direção θ-chapéu dividido por dt. Pessoal, aqui nós introduzimos uma definição que é bastante típica do movimento circular. O dθ sobre dt, ou um ângulo infinitesimal correspondente ao respectivo tempo para que esse ângulo seja varrido, que é o dt,
para mim vai ser uma velocidade angular, tá certo? Ou seja, em geral a gente denota essa velocidade como ômega ou ômega. Bom, aqui então eu tenho a minha direção θ chapéu. Essa é uma equação que é para ser conhecida de vocês. No entanto, eu estou utilizando aqui uma linguagem um pouco mais formal, né? Mas essa velocidade pode ser escrita então como ômega R ou R vezes ômega, de tal maneira que essa é uma equação que calcula a velocidade linear, que é o que a gente chama de V, em termos da velocidade angular, que é o ômega, e esses dois parâmetros são linkados através do raio da trajetória. Pessoal, um caso particular de movimento circular bastante conhecido de vocês é o movimento circular uniforme, ou que eu venho chamando de MCU. Bom, dentro desse contexto, uma equação extremamente importante é a equação que dá a função horária da posição no movimento circular uniforme. Bom, quais seriam então as características desse tipo de movimento, ou do movimento circular uniforme? Obviamente, uma trajetória circular e uma velocidade linear constante, ou, para ser mais rigoroso, um módulo de velocidade linear constante, porque a rigor mesmo o vetor velocidade não é constante, uma vez que a orientação dele muda ao longo do movimento. Então, no movimento circular uniforme, você vai ter trajetória circular, módulo de velocidade linear constante e, portanto, também uma velocidade angular constante. Bom, partindo então da minha definição de velocidade angular, ômega, que é dθ dt, isolando então o dθ, nós temos ômega dt. Resolvendo essa equação, que a rigor é uma equação diferencial, eu posso integrá-la dos dois lados, de um tempo inicial até um tempo posterior final, então de t0 até t, e obtenho efetivamente um t de θ, um θ de t menos um θ de t0 igual. O ômega, como eu disse, ele é constante porque se trata de um movimento circular uniforme. Obviamente ele pode sair da integral de tal maneira que essa integral vai me dar t menos t0. Pessoal, eventualmente, como eu venho fazendo, o meu t0 pode ser zero, né? Essa condição inicial, em geral, ela é razoável, e de tal maneira que a minha equação vai ficar θ de t igual θ de zero mais ômega vezes t. Essa então é a que nós conhecemos como função horária da posição, claro, da posição angular no movimento circular uniforme. Pessoal, ainda dentro do contexto do movimento circular uniforme, nós podemos definir ainda dois parâmetros bastante importantes e que é certamente conhecido de vocês. O primeiro deles é o período, que nós vamos denotar pela letra T maiúscula. O período é dado em segundos e a rigor mesmo, a definição do período é o tempo correspondente a uma volta no movimento circular uniforme. Um outro parâmetro, pessoal, bastante importante também, é a frequência, que nós vamos denotar pela letra F. A frequência a rigor é o número de voltas por unidade de segundos, ou você ainda pode defini-la matematicamente como o inverso do período, sendo que, obviamente, então a sua unidade sai como 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1. Bom, sabendo então dessas duas definições, nós podemos ainda reescrever a velocidade angular de um jeito ainda mais prático e principalmente em termos dessas novas definições. Pessoal, nós poderíamos então calcular a velocidade linear, que no contexto do movimento circular uniforme é constante, como sendo uma volta completa, cujo perímetro é 2π vezes r, considerando obviamente o raio da minha trajetória, dividido pelo tempo correspondente a essa volta completa, que agora eu estou chamando de período. A rigor, o que eu estou fazendo aqui é utilizando a equação da velocidade média, porque obviamente se trata de um movimento circular uniforme e nesse contexto a velocidade linear se confunde então com a sua velocidade média linear. Bom, ainda poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira: 2π
R vezes 1 sobre T. E aí fica claro para vocês agora que 1 sobre T é a frequência. E aí nós temos então que V é igual a 2π RF. Então aqui nós já temos uma equação interessante. Nós podemos escrever, por exemplo, a velocidade linear em termos da frequência do movimento. Eu poderia ainda passar o R dividindo, escrever isso aqui como V dividido por R igual a 2πf. Pessoal, deve ficar claro para você então que V dividido por R, olhando para essa equação, se eu passar o R dividindo aqui, é exatamente igual a ômega, ou a velocidade angular. Então eu poderia trocar aqui V dividido por R por ômega. E aí agora eu tenho mais uma relação entre a velocidade angular e a frequência. Essa relação é feita através então dessa constante 2π. Pessoal, uma aplicação realmente importante de movimento circular é o caso particular do movimento circular uniformemente acelerado. Bom, como é conhecido de vocês, um movimento circular uniformemente acelerado, obviamente, possui uma trajetória circular. No entanto, agora a velocidade não é mais constante. A velocidade agora pode variar. No entanto, como o movimento é uniformemente acelerado, a velocidade não varia de qualquer forma, ou seja, existe uma aceleração aqui constante. Pessoal, para modelar o nosso problema, eu tenho aqui então a minha figura, que é a trajetória circular do meu móvel. Eu estou identificando aqui uma condição inicial, onde ele tinha uma velocidade que eu estou denotando por V de t. Bom, é transcorrido agora um intervalo de tempo ΔT, e nessa nova posição, esse móvel vai ter uma velocidade de V de t mais ΔT. Bom, correspondente a esse intervalo de tempo ΔT, foi varrido também um ângulo que eu venho identificando ali como Δθ. Bom, para modelar esse problema, meu interesse agora efetivamente é tentar dar uma cara matemática para a aceleração que agora existe no meu problema. Eu vou trabalhar com o sistema de coordenadas que eu já havia definido. Nesse sistema de coordenadas, como eu disse, as equações ficam bem mais enxutas e mais práticas. Pessoal, então aqui está a minha direção radial, que é identificada pelo vetor unitário R chapéu, e aqui está a minha direção tangencial, que é identificada pelo vetor unitário θ chapéu. O que foi feito aqui foi a transposição desses vetores para esse sistema de coordenadas. Então, aqui está o meu vetor V de t, que foi transposto para esse sistema de coordenadas, com a origem do vetor exatamente na origem do sistema de coordenadas. E também eu trouxe esse vetor V de t mais ΔT para o meu sistema de coordenadas e, obviamente, aqui eu fiz a escolha de colocar o meu sistema de coordenadas com a orientação tangencial correspondente ao vetor V de t mais ΔT, que obviamente foi uma escolha. Eu poderia ter escolhido colocar então a minha origem tangencial com a orientação do vetor V de t, que tudo que eu faria aqui seria mantido. Então foi feito basicamente uma escolha de forma arbitrária aqui. Pessoal, uma coisa que eu não vou demonstrar, mas é muito claro e fácil de fazer, é possível mostrar que o ângulo entre esses dois vetores, ou seja, entre o vetor de V de t mais ΔT e V de t, o ângulo é exatamente igual ao ângulo varrido no intervalo ΔT. É trivial mostrar isso, basta você prolongar esse vetor aqui, ver a figura geométrica que é formada quando esse prolongamento cruza com o V de t, e você determina facilmente o ângulo entre esses dois vetores. Bom, mas eu já estou dizendo para você que o ângulo entre esses dois vetores é o próprio ΔT. Aqui também, além dos dois vetores que eu transpus da minha figura para o meu sistema de coordenadas, eu coloquei aqui o vetor que representa a variação da velocidade, porque obviamente aqui você tem uma variação de velocidade.
Pessoal, eu tentei deixar claro na minha figura a ideia de uma variação bem mais ampla. Aqui você tem uma variação de velocidade, não só porque a orientação da velocidade muda claramente, a orientação da velocidade mudou nesse intervalo de tempo ΔT, mas não só a orientação, agora o módulo dessa velocidade também pode mudar. Eu fiz questão de fazer esse vetor de V de T mais ΔT um pouco maior para dar a ideia de que o módulo também mudou. Então, pessoal, aqui nós temos uma variação de velocidade vetorial que está associada então com a mudança da velocidade ou com a variação da velocidade. E aí nós temos aqui então representado o vetor ΔV. Tem que ficar claro para vocês agora, pessoal, que esse vetor ΔV ele possui claramente nesse sistema de coordenadas duas projeções. Eu não vou fazer isso para não tumultuar demais, mas eu poderia arrastar esse vetor ΔV e colocar a origem do vetor na origem do sistema de coordenadas, e fica claro para você que ele vai ter então uma projeção ao longo da direção radial, que eu estou chamando de ΔV de R, na direção obviamente R chapéu. O sinal negativo aqui obviamente está associado com o fato de que essa projeção é na parte negativa da direção R chapéu. E por outro lado também você vai ter a projeção desse mesmo vetor ΔV na direção tangencial, na direção θ, que é o que eu estou chamando de ΔV θ. E obviamente é positivo, porque se você fizer essa imagem aí na sua cabeça dessas projeções, você vai ver que de fato a projeção na direção tangencial do vetor ΔV está na parte positiva do eixo que dá a direção tangencial. Feito isso, pessoal, e observado, entendido de fato que essa variação de velocidade tem essas projeções, agora eu vou começar a construir o meu modelo matemático e vamos tentar realmente entender um pouco mais a respeito de como que se processa a aceleração nesse tipo de movimento. Inicialmente, pessoal, vamos pensar numa aproximação que inicialmente não será uma aproximação muito boa, mas posteriormente, quando eu introduzir as ideias de cálculo diferencial aqui, a rigor que nós teremos será uma aproximação absolutamente boa. Pessoal, vocês devem concordar comigo que se o meu ΔT, um intervalo de tempo pequeno, ainda não é infinitesimal, mas será, mas mesmo sendo um intervalo de tempo pequeno, vocês devem concordar comigo que a diferença de módulos aqui e mesmo de orientações entre os vetores V de T mais ΔT e V de T é muito pequena. Ou seja, a rigor quando eu tenho um intervalo de tempo ΔT muito pequeno, o que eu estou fazendo é o vetor ΔV muito pequeno e o vetor V de T mais ΔT quase igual ou quase coincidente com o vetor V de T. Bom, então vou estar trabalhando dentro desse contexto. E aqui eu já vou introduzir uma aproximação, que a rigor ainda vai ser uma aproximação, mas quando eu utilizar as ideias de cálculo diferencial, essa aproximação ficará muito boa. Nós já usamos essa ideia, mas eu posso relacionar esses três parâmetros aqui por uma equação. Pessoal, dentro desse contexto então, eu vou dizer que quando ΔT é muito pequeno, esse vetor aqui, ΔV, ele tende para a sua projeção no eixo que dá a direção radial. Se eu fizer ΔT muito pequeno, esse vetor aqui tende para esse vetor e cada vez mais o vetor ΔV ele vai tendendo para a direção radial. Então, eu posso escrever literalmente esse resultado aqui. Eu posso dizer que a projeção do vetor ΔV na direção R está relacionada com esse ângulo Δθ da seguinte maneira. Δθ vai ser igual a ΔVR dividido por V de T. Claro que eu estou trabalhando com os módulos aqui. Pessoal, tem que ficar claro isso para vocês. Eu estou usando novamente aquela equação
que se aplica a um setor de uma circunferência. É claro que eu estou usando ela para um triângulo, porque a rigor o que nós temos aqui é um triângulo, mas é aquilo que eu disse. Quando eu introduzo a linguagem do cálculo diferencial, essas aproximações ficam absolutamente boas. Então, eu estou te dizendo que esse ângulo Δθ, ele vai ser então dado pelo ΔVR, que é a projeção desse vetor ΔV na direção R, por V de t, que a rigor mesmo é esse vetor, mas que com ΔT muito pequeno, ele praticamente vai ser o mesmo vetor V de t mais ΔT. E aí, novamente, eu enfatizo que aqui, na verdade, nós temos o vetor ΔV, mais com um ΔT muito pequeno. Esse ΔV tende para o seu vetor, para a sua projeção na direção radial. Bom, feita então essa aproximação, eu ainda poderia escrever agora a minha coordenada ΔV de θ da seguinte maneira. ΔVθ, pessoal, é a projeção desse vetor ΔV na direção θ. Deve ficar claro para vocês que essa projeção ela pode ser escrita como a projeção do vetor t mais ΔT em θ, que é o próprio vetor V de t mais ΔT, o próprio módulo desse vetor, menos a projeção desse vetor aqui na direção θ. Então, V de θ é Vθ de t. Bom, eu não estou desenhando, obviamente, essas projeções porque isso iria carregar demais a minha figura. Mas você precisa fazer essa imagem na sua cabeça. A projeção desse vetor aqui, do vetor ΔV na orientação θ, pode ser escrita, aqui não estou introduzindo nenhuma aproximação, viu, pessoal? Pode ser escrita como V θ de t mais ΔT, que é a projeção desse vetor na direção θ. Obviamente, ele está em cima da direção θ, então esse aqui é o próprio módulo desse vetor aqui. E essa daqui é a projeção do vetor V de t em θ. Então, se eu fizer essa subtração, eu tenho a projeção do vetor ΔV na direção θ. Bom, feito isso, pessoal, eu vou substituir esses dois resultados na equação que eu tinha aqui. Fazendo isso, então, nós teremos ΔV, vetor ΔV, igual menos ΔVR. ΔVR agora pode ser escrito como pode ser escrito como ΔV de t vezes Δθ, na direção chapéu. Então, substituir essa equação aqui, mais o ΔV de θ pode ser escrito dessa maneira, V de θ de t mais Δθ, menos V de θ, Vθ de t, na direção θ chapéu. Pessoal, eu posso, sem problema nenhum, dividir ambos os membros dessa equação pelo próprio intervalo de tempo transcorrido entre essas duas posições, ou seja, posso dividir tudo isso por ΔT. E, finalmente, eu posso aplicar o limite em toda essa equação, ou seja, nos dois membros dessa equação, com ΔT tendendo a zero. Então, para ΔT tendendo a zero, o que nós temos a rigor aqui é a variação de uma velocidade vetorial no tempo, e o limite dessa razão é claramente uma derivada, e mais, nós já definimos isso. Essa derivada de V em relação a t é a aceleração. Então, o que nós teremos a rigor aqui é a aceleração. Aqui nós continuaremos então com o V de t. Aqui vai aparecer a derivada de θ em relação a t, dentro desse contexto do limite com ΔT tendendo a zero, na direção R chapéu. O limite dessa fração também fica claro para vocês que isso é uma derivada. Então, aqui nós teremos a derivada de Vθ de t com respeito a t, na direção θ chapéu. Pessoal, trabalhando um pouco mais nessa equação e lembrando que nós tínhamos a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular dada dessa maneira, esse foi o nosso primeiro resultado que obtivemos quando começamos a trabalhar com movimento circular. Eu posso escrever essa equação também na sua forma diferencial, caso eu queira. Eu posso pegar uma variação muito pequena
em V, e essa variação corresponde, obviamente, a uma variação também muito pequena em ômega, ou na velocidade angular. Bom, voltando aqui para a minha equação, então nós temos aceleração igual a menos v de t. Pessoal, isso aqui já foi definido. A variação do ângulo em relação ao tempo, claramente é a velocidade angular, o que nós vem chamando de ômega. Aqui no ΔV de θ, pessoal, tem que ficar claro para vocês também que V de θ é a projeção da velocidade na direção tangencial. V de θ a rigor é o que antes eu estava chamando de velocidade linear. Ou seja, claramente isso daqui pode ser trocado pela a versão diferencial aqui da variação na velocidade linear. Ou seja, eu posso trocar aqui então por R sobre dt e aqui na direção θ. Bom, prosseguindo, nós temos aqui então que a aceleração é menos v de t. Bom, aqui pessoal, só para caminhar para um resultado que é conhecido de vocês desde o ensino médio, eu vou substituir novamente essa equação aqui. Então, meu ômega vai ser v de t, ou v, dividido por r, na direção é chapéu. Aqui eu vou introduzir uma definição. Fica claro para vocês que a variação da velocidade angular no tempo, agora para mim será identificado como uma aceleração angular, ou seja, eu vou definir essa aceleração angular como alfa, que vai ser dw dividido por dt, ou derivada de w em relação ao tempo. Então isso aqui para mim vai ser o alfa na direção θ chapéu. Bom, e finalmente, então nós teremos que a aceleração é igual v de t. Bom, é óbvio, né, pessoal, que aqui nós temos uma velocidade instantânea. Até porque agora a velocidade, ela varia, essa velocidade linear, ela varia no tempo. Mas para ficar mais claro aqui, eu vou deixar de explicitar a dependência no tempo. Então nós temos que v ao quadrado sobre r na direção chapéu, mais r alfa na direção θ chapéu. Pessoal, esse resultado é extremamente interessante e importante. O que eu estou te dizendo é que a aceleração nesse movimento possui duas componentes. Ela vai possuir então uma componente radial, tá certo? E ela vai possuir agora também uma componente tangencial. Essas duas componentes, pessoal, é certamente conhecida de vocês. Talvez esse tratamento não muito familiar de vocês, porque aqui eu estou utilizando a linguagem vetorial, mas esse resultado aqui é certamente conhecido de vocês. Essa componente tangencial é conhecida de vocês como aceleração centrípeta. E, obviamente, a aceleração centrípeta é para fazer referência ao fato de que a orientação dela é para o centro, claramente para menos r chapéu. Menos r chapéu é a orientação radial e apontando para o centro. E é o que eu vou chamar de AC. Então, essa componente AC, ou aceleração centrípeta, é dado por v ao quadrado sobre r. Esse é o módulo, ou a forma como se calcula o módulo da aceleração centrípeta. Bom, aqui temos também a componente tangencial. Essa aqui, efetivamente, é uma aceleração tangencial, vou chamar de AT. Então, ela é dada por R alfa. Lembrando que alfa é a variação da velocidade angular, ou seja, isso daqui é uma aceleração angular, a rigor. Então, nós temos também essa componente tangencial. Portanto, pessoal, esse é um resultado extremamente importante. Você precisa saber que no movimento circular uniformemente acelerado, a aceleração possui duas componentes. Você vai ter então a aceleração centrípeta e terá também a aceleração tangencial. Pessoal, outra coisa que tem que ficar claro para vocês é que quando eu estou no contexto desse movimento circular uniformemente acelerado, eu disse para vocês que existe uma aceleração. Mas para deixar mais claro ainda que tipo de aceleração que eu estou me referindo, para eu poder caracterizar o movimento como movimento circular uniformemente acelerado, eu estou te dizendo que existe agora uma aceleração angular, que é o que eu defini como alfa aqui.
E tem que ficar claro para vocês, a partir dessa equação, que o termo radial da aceleração ele depende exclusivamente da velocidade linear e do raio. Isso quer dizer que se existe velocidade linear e se a trajetória é circular, então necessariamente essa componente da aceleração ela vai existir. Ela é independente do fato de existir uma aceleração angular ou não. A rigor, se nós tivermos aceleração angular, você vai ter então a aceleração com duas componentes, a aceleração total com duas componentes. Se você não tiver aceleração angular, a rigor, o que nós fazemos é esse termo igual a zero e, portanto, sobra a aceleração centrípeta. Ou seja, pessoal, o que eu estou te dizendo aqui é que mesmo no movimento circular uniforme, que é o movimento circular onde que não tem aceleração angular, onde o alfa é zero, você ainda terá a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é intrinsecamente associada ao movimento circular. Na verdade, a origem dessa aceleração centrípeta está também associada com a mudança na direção da velocidade. Mesmo no movimento circular uniforme, apesar do módulo da velocidade não variar, você tem a orientação dessa velocidade variando. E associado com essa mudança na orientação, aparece também uma aceleração, que é o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Então esse é um fato absolutamente interessante. Mesmo no movimento circular uniforme existe uma aceleração, que é a componente radial, que é basicamente a aceleração centrípeta. E por outro lado, se a aceleração angular, ou seja, se a velocidade angular pode variar no tempo, ainda aparece mais uma componente para aceleração, que é dado pela componente tangencial. Pessoal, para encerrarmos esse capítulo, vamos construir então as funções horárias, tanto da posição quanto da velocidade angular no movimento circular uniformemente variado. Bom, por definição, nesse tipo de movimento, o que nós temos é uma aceleração angular constante. Nós já havíamos comentado isso. Bom, nós já havíamos definido também que a aceleração angular vai ser a variação da velocidade angular no tempo. Eu posso reescrever essa equação como dw alfa dt. Posso integrar essa equação dos dois lados para resolvê-la. Integrar então de um tempo inicial até um tempo posterior. Resolvendo essa integral trivial, nós temos ômega de t menos ômega de t zero igual a alfa, que é constante, pode sair da integral, t menos t zero. Se eventualmente t zero é igual a zero, nós teremos então uma função horária para a velocidade angular. Ômega de t é igual a ômega de zero mais alfa vezes t. Essa equação também é uma equação conhecida de vocês. Bom, pessoal, lembrando da definição da velocidade angular, que é a derivada da posição angular no tempo, podemos seguir o mesmo protocolo. Temos aqui que dt é igual a ômega dt. Integramos aqui dos dois lados, de t0 a t, t0 a t. Resolvendo aqui, então, nós vamos ter θ de t menos θ de t0. Agora a velocidade angular não é mais constante, no entanto, ela é dada por essa equação. Nós temos aqui, então, integral de ômega de zero mais alfa vezes t. Tudo isso é integrado no tempo, de t0 até t. Bom, resolvendo essa integral, nós temos então θ de t menos θ de t0 igual a ômega zero vezes t mais, bom, continuando essa integral, nós vamos ter alfa de t sobre 2 menos alfa de t0 ao quadrado, aqui também ao quadrado, sobre 2. Finalmente, pessoal, nós poderemos fazer aqui o delta, nós poderíamos fazer o t0 igual a zero e obter então θ de t menos θ de zero igual a ômega de zero vezes t. Fazendo o t0 igual a zero, esse termo vai a zero, e aqui nós temos alfa de t ao quadrado, alfa vezes t ao quadrado sobre 2. E aí, isolando então o θ de t, nós obtemos aqui claramente uma função angular
para a posição, uma função para a posição angular. Pessoal, então aqui está a nossa função horária da posição angular no movimento uniformemente acelerado.